Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema urinário, as patologias do sistema urinário e uma breve revisão da anatomia e fisiologia deste sistema. A gente começa reforçando a anatomia do sistema urinário, né? Também está chamado de sistema excretor. A função do sistema urinário é garantir um perfeito funcionamento do nosso organismo. Então, vai garantir o funcionamento do nosso organismo fazendo um processo de homeostase. A palavra homeostase vem de equilíbrio, e onde esse corpo humano possui várias vias de excreção, né? Nós conseguimos eliminar substâncias por vários locais, e dentre esses locais, as vias urinárias, compreendendo o sistema urológico, o sistema urinário, é a via de fato que faz a excreção desses resíduos orgânicos, né? Acontecido ali pela formação da urina. O sistema urinário é um sistema constituído por dois rins, né? Na anatomia, nós temos dois rins, um rim de cada lado, ficam na região lombar, dois ureteres, né? O ureter é o canal que vai conduzir a urina da bexiga, do rim até a bexiga. Uma bexiga, que é o órgão armazenador, que é o que vai servir para armazenar essa solução, e a uretra, que é o canal que vai eliminar a urina que está na bexiga para a parte exterior do nosso organismo. Os rins são dois órgãos, né? Tem a coloração mais avermelhada, um avermelhado mais puxado para o castanho, pro tijolo, num formato de feijão, situados numa cavidade abdominal, média em torno de 10 centímetros de comprimento, então na altura da região lombar. E em cima de cada rim, a gente tem a glândula suprarrenal. Supra em cima, renal, rim. E essa glândula suprarrenal, ela também é chamada de glândula adrenal, que ela possui algumas funções importantes dentro do sistema urinário, né? Então, nós temos o rim, o órgão rim, então responsável por essa parte de formação da urina, filtração do sangue. As glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, que são as glândulas que permanecem como se fosse um chapéu, uma espécie de chapéu em cima de cada rim. A parte da filtração dentro do sistema urinário acontece numa estrutura que se chama néfron. Assim como no pulmão, os alvéolos são a menor unidade do pulmão responsável pela parte da hematose, o néfron dentro dos rins são responsáveis por fazer o processo de filtração. E existe dentro do néfron uma subclassificação nele, né? As partes de um néfron, que seriam os túbulos, ou seja, seriam os canais por onde vai estar passando esse volume de sangue, esse volume de líquido. Que quando esse paciente tem uma certa dificuldade, uma patologia nessa absorção, você tem problemas relacionados à parte de filtração renal, né, o que pode levar a uma insuficiência renal futura. Um paciente diabético também tem a sua importância dentro da parte da néfron, né? Então, a gente tem os glomérulos, os néfrons, que estão dentro dessa estrutura da parte renal. Tem o túbulo proximal, a alça de Henle, que é como se fosse uma alça mesmo, né? Um caminho, uma curvatura um pouco mais baixa, e o túbulo distal e o ducto coletor. Assim como no coração, o sangue entra pela veia cava, faz todo o trajeto até chegar no pulmão para acontecer a troca gasosa e retornar, também existe esse processo de filtração do sangue dentro dos rins por essa estrutura. Então, quando o médico prescreve um diurético de alça, por exemplo, ele está querendo prescrever um medicamento que vai agir diretamente nessa alça de Henle, para tirar dali aquela quantidade acumulada de líquido que vai permanecer. Sendo assim, então, a função renal é filtrar o sangue. O filtrar é o fazer a separação, aquilo que é o que pode ser reaproveitado e aquilo que deve ser eliminado. E formar a urina. Então, aqui dessa parte dos resíduos que vão ser eliminados, vai acontecer a parte da formação da urina nesse processo, né? Então, entendendo essa formação. Os rins participam desse processo pela troca de substâncias e pela filtração para a eliminação das toxinas. Então, aquelas toxinas que formam a urina vão ser eliminadas
e porventura as que não são tóxicas voltam para a corrente sanguínea para dar sequência no processo de filtração e de reabsorção do organismo. E a função renal também tem um papel importante na produção de glóbulos vermelhos. Na verdade, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, elas ficam em amadurecimento, em processo de amadurecimento, dentro dessas estruturas, é, por parte, né, do sistema renal. Existe um hormônio que é liberado pela função renal, que esse hormônio se chama eritropoetina. Essa eritropoetina é uma solução, é um hormônio que ajuda na parte de amadurecimento dessas hemácias. E a falta desse hormônio pode ser um dos fatores da anemia, né? Existem vários tipos de anemia. A anemia por si só é essa falha ou ausência, né, nessa produção de glóbulos vermelhos, de hemácias, mas aí, em alguns momentos pode acontecer por N situações. De qualquer forma, se a pessoa tem anemia, ela consequentemente tem um distúrbio nessa formação, nessa liberação da eritropoetina, que é o hormônio que faz essa regulação. E ainda fazendo parte dessa situação de pacientes urológicos, a gente jamais pode esquecer de uma atividade muito importante da enfermagem, que se chama balanço hidroeletrolítico, que nada mais é do que o controle de ganhos e perdas que esse paciente vai ter. Então, tudo aquilo que foi administrado no paciente é anotado, ml por ml, dentro do horário por horário, para poder ficar mais fácil para a organização. E tudo aquilo que é eliminado é anotado também nos horários correspondentes e o volume correspondente, se é ml ou se é em litros, na tentativa de controlar e evitar que o paciente ou desidrate constantemente, ou então que tenha um poder de retenção urinário maior do que teoricamente ele poderia ter. A gente sabe que se aumenta volume, aumenta inchaço, ou seja, aumenta edema nessa área, principalmente em membros inferiores. Paciente edemaciado corre o risco de ter problemas relacionados à hipertensão, aumento da pressão arterial, porque esse extravasamento de líquido fará com que o sangue seja bombeado com um pouco mais de força. Então, existe uma substância que o rim libera quando ele percebe que ele está tendo uma baixa eliminação, um aumento de sódio, uma baixa eliminação. Então, ele libera um hormônio que se chama renina. Renina vem de rins. E essa renina libera um outro hormônio que é a angiotensina, ou seja, a formação, a contração de novos vasos sanguíneos para fortalecer essa rede arterial, ou seja, para elevar essa pressão arterial. Então, quando os rins percebem que eles não estão funcionando bem, consequentemente tem um excesso dessa produção de hormônios, porque daí esses hormônios vão aumentar a angiotensina, ou seja, aumentar a tensão entre os vasos, aumentar a parte de hipertensão, né? Que é essa vasoconstrição que existe. Se essa hipertensão protelar, né, prosseguir, que é bem comum isso acontecer, esse paciente pode ter episódios aí de falência renal dentro desse comprometimento. Aí nós temos o ureter. A função de um ureter é conduzir a urina. O ureter é um canal que sai do rim e vai até a bexiga. Então, sendo assim, a função de um ureter é conduzir a urina do rim até a bexiga. Um canal elástico que tem essa função. A bexiga, o nome já diz também, é uma estrutura que funciona como reservatório. A bexiga ela serve para armazenar a urina até um determinado momento, um volume de 400, 500 ml, e que quando ele atinge a metade desse tamanho, ela já dá sinais de que precisa ser esvaziada, né? E o volume residual dessa urina sempre vai permanecer nesse paciente. Anatomicamente, a bexiga da mulher ela é um pouco menor do que a do homem, e também pela questão do peso que esse útero fará durante um processo gestacional. Por isso que a mulher gestante ela não consegue segurar tanto as necessidades de ir ao banheiro, ela precisa de fato
ir um pouco mais além por essa questão importante da anatomia da bexiga feminina e da anatomia da bexiga masculina. E a uretra, né? Qual é a função da uretra? A uretra é um canal que sai do esfíncter uretral desse paciente até a parte externa do órgão sexual, ou seja, até a exteriorização de fato dessa estrutura, né? Então a gente sabe que na mulher, pela anatomia, que o trato digestório é próximo do canal urinário, e pelo segundo fator, que é o fator do comprimento deste canal, ou seja, é muito fácil a bactéria sair de um lugar e ir para o outro quando tem esse espaço pequeno assim de observação. E na uretra já não, na uretra masculina, esse paciente ela é prolongada e essa uretra prolongada ela faz com que esse paciente pode adquirir um outro tipo de situação e de patologia e pode lesionar ainda mais essa uretra. E dentro ainda dessa parte do balanço hídrico, a gente jamais pode esquecer que a água é fundamental para a regulação da função renal e controle dessa diurese. Diurese é a urina propriamente dita. Então, quando a oferta de água no corpo diminui, o organismo entende que ele precisa reter alguma coisa, porque senão ele vai desidratar, porque senão ele vai ficar sem. Então, quando o organismo percebe que a oferta de água está diminuindo, ele começa a aumentar a produção de um hormônio que se chama ADH, que é o hormônio antidiurético, ou seja, um hormônio que não deixa a diurese sair, um hormônio que não deixa o líquido, na verdade, ser esvaziado. Então, o rim passa a reter mais água, diminuindo a quantidade de urina e, obviamente, consequentemente, deixando esse paciente de fato mais edemaciado. Então, esse hormônio ADH produzido numa glândula do sistema nervoso central, que se chama hipotálamo, controla a reabsorção de água. Então, quanto mais hormônio no sangue, mais água vai ser retida, porque a função é justamente reter essa água. Consequentemente, menos água vai ser eliminada. Aí é onde a gente tem aqueles pacientes que de fato já são um pouco mais debilitados com relação à função renal, que tem esse propósito aí com medicação diurética o tempo inteiro. Ainda relacionado à parte renal, a gente tem uma patologia importantíssima, que é a diabetes. Então, se houver qualquer alteração nessa produção hormonal, nessa produção de hormônio antidiurético, o indivíduo vai eliminar um grande volume, porque daí você tem um distúrbio nessa parte que regula o volume urinário. E aí esse paciente passa a urinar muitas vezes em grande quantidade, né? Ele começa com um episódio de poliúria e com aquela boca seca, né? Parece um episódio de sede, mas é na verdade uma boca seca na terminologia para polidipsia. Existem inúmeras patologias do sistema renal, né? A gente observa algumas dessas patologias nesta aula, neste momento de técnicas de enfermagem, mas existem outras patologias também, talvez não tão comuns, porém, que ainda assim existem relatos de casos no Brasil ou no mundo com relação a tal patologia. A primeira e a mais básica delas é a cistite. A cistite é a popular infecção baixa, infecção urinária baixa, ou é uma simplesmente infecção na bexiga. Ela é muito mais comum em homens do que em mulheres, pela parte da anatomia, obviamente, do trato digestório estar próximo com o trato urinário, e também pelo fato de que o ideal era que fizesse uma boa higiene dessa estrutura, não tivesse nenhum tipo de processos de contaminação aí um pouquinho mais suspeitos, né? Um pouquinho mais sob suspeitas desse paciente. E estes episódios de cistite, eles não dão febre. A partir do momento que o paciente tem febre, é porque essa cistite ela já ascendeu, ou seja, essa bactéria causadora já possivelmente foi para um outro órgão desse paciente, né? Uma outra situação, e essa bactéria pode ter subido para a parte do ureter e até do parte renal.
Então, vai se tratar uma cistite, né, com analgésico de vias urinárias, obviamente, que o objetivo é amenizar essa dor, esse desconforto, com medicações anti-inflamatórias para diminuir essa inflamação, antiespasmódico, que seria o caso das cólicas, e medicações antimicrobianas, né, que seriam os antibióticos. Um outro tipo de inflamação, e aí já vai começando o processo de agravamento da situação, é a uretrite. Uretrite é a inflamação da uretra, o nome já está dizendo. A uretrite ela pode ser infecciosa ou não infecciosa. Quando ela for infecciosa, ela vai ser causada por alguma bactéria, algum vírus presente na situação. Quando esse paciente desenvolver algum tipo de uretrite não infecciosa, que a gente fala, ela geralmente é causada por algum trauma. Então, o paciente foi sondado durante muito tempo, foi passado a sonda sem o devido cuidado e acabou lesionando uma determinada estrutura. Ou o paciente mesmo já não tem mais a necessidade da utilização, a gente consegue trocar tranquilamente. Então, esse episódio que a princípio está sendo mostrado como uretrite é muito mais comum em homens, desculpa, é muito mais comum em mulheres do que em homens. Repetindo, a uretrite é muito mais comum em mulheres do que em homens pela anatomia do trato digestório próximo à região da vulva e o fato de manter esse paciente sempre num estágio onde a uretra feminina ela é sempre menor, né, pela questão anatômica. Então, a bactéria, se entrou na uretra, qual o risco de chegar numa outra área por um método um pouco mais rápido e causar uma infecção, além da uretrite, já alguma coisa mais para glomerulonefrite. Essa uretrite, gente, ela é caracterizada em gonocóxica e não gonocóxica. Uma uretrite gonocóxica, o nome já diz, causada pela bactéria da gonorreia. E uma não gonocóxica, causada por qualquer outra bactéria. Por tricomonas, por clamídia, por E. coli, qualquer micro-organismo que não o micro-organismo desse doença que é a gonorreia, considerada inclusive uma infecção sexualmente transmissível. Os sintomas de um paciente com uretrite gonocócica é disúria, que é essa dor, essa dificuldade, esse desconforto para urinar, polaciúria, que é urinar várias vezes em pequena quantidade, né? O paciente da urologia tem esse problema, ele urina uma quantidade considerável, mas sempre pouquinho, sempre pingos. E o principal para uma uretrite gonocócica é aquele corrimento com uma coloração um pouco mais esbranquiçada, mais amarela, mais puxada por uma questão esverdeada, né? Aquela sujidade mesmo respiratória que esse paciente vai apresentar. Já a uretrite, de todo modo, né, sendo infecciosa, a gente pode caracterizar ela como uma infecção sexualmente transmissível pelo alto índice que existe desse processo de transmissão. O diagnóstico de uma uretrite vai sempre ser feito pela história clínica, o que esse paciente está relatando para você que ele tem, e uma análise ambulatorial, né, para verificar apenas a necessidade e que de fato esse paciente esteja observando e relatando para o médico aquilo que possa estar acontecendo de errado com ele. E depois os exames vão demonstrar se é uma infecção urinária, quanto tempo que esse paciente permanece sondado, se precisa anotar alguma característica da urina. Dentro deste processo, a gente ainda tem outras situações, que é o caso da bexiga. Bexiga é um órgão que ele vai ficar suspenso, preso apenas pela musculatura, é um órgão muscular liso, né? Porque a parte esquelética está toda dentro do sistema de tecido, que é o que já foi mencionado, que envolve inclusive a parte de lesão por pressão e outras áreas que possam vir a sofrer com os episódios de paciente acamado. Então, além do fato de não ter relaxamento de esfíncter, o paciente começar a apresentar bexigoma ou o fato dele ser oligúrico, quando ele não está urinando bem,
e você passa uma sonda, você observa aquela drenagem de urina, também é possível observar nesse processo. Quando se fala na produção do hormônio antidiurético com relação à diabetes, a gente precisa, importantíssimo, entender o processo que vai sempre ser a urina armazenada, ela está sempre relacionada ao processo de aumento da pressão arterial. E o sódio é o que de fato aumenta essa pressão. A diferença para a uretrite não gonocóxica, a desúria e a polaciúria continuam da mesma maneira. A diferença é que o paciente tem um corrimento de intensidade um pouco mais discreta e mais aquoso, ou seja, um pouco mais transparente. Então ele não tem aquele odor mais fétido, como tem na uretrite gonorreia, né, da gonocóxica, mas principalmente não é mais aquele aspecto leitoso, ou melhor, não é mais, não é aquele aspecto leitoso, mais esbranquiçado. Então, é um processo a ser muito bem gravado para as nossas avaliações e os nossos questionamentos. O uso também de outra patologia e a evolução dessa patologia, que também é conhecida como pielonefrite, é a glomerulonefrite. Glomérulo porque são os glomérulos lá na parte da função renal responsável por fazer o processo de filtração. Então, os glomérulos são unidades responsáveis por remover aquele excesso de fluido, eletrólitos, e dar vida ao novo sistema sanguíneo e, consequentemente, fazer passar tudo pela uretra, né? Fazer passar esse processo todo dentro da uretra. Quando se fala se essa uretra estiver infectada, essa bactéria se instala numa uretrite. Se essa uretra não apresentar problema, essa bactéria vai subindo até chegar no rim, onde a gente tem a glomerulonefrite, que ainda assim ela é apresentada em primária e secundária. Uma glomerulonefrite primária é aquela que a inflamação foi direto na função renal, ou seja, não tem nenhuma outra doença causando ela, apenas a parte primária, e aí o foco já foi ali. E uma glomerulonefrite secundária é aquela que já tem uma outra patologia de base acontecendo e esse paciente acaba sofrendo, né, por falências renais e acaba atingindo, então, a função renal, o rim propriamente dito. Mas a doença inicial, esse desgaste, esse desconforto, essa ausência de possibilidade de saúde da função renal, ela se dá pelo esse uso um pouco descompensatório de uma outra doença, como é o caso da diabetes. E aí, como modo secundário, acontece esse processo. Ela também é caracterizada em aguda e crônica, e obviamente que isso está relacionado com o processo de frequência, de tempo, né, de duração. Uma coisa aguda é uma coisa que é rápida, que é momentânea, né, e que tem um espaço curto de sobrevida. Então, uma glomerulonefrite aguda é aquela que tem uma duração de pequenos dias e é mais casos isolados que acabam acontecendo. Uma glomérulo crônica é aquela que tem uma duração um pouco maior, inclusive anos, e pode ser recorrente, né? Ou seja, o paciente tem e volta, ele faz o tratamento, some e depois ele retorna. Então, são algumas situações muito importantes dentro da glomerulonefrite. Vai ter como sinais e sintomas a hematúria, que é o sangue na urina, a colúria, que é a coloração na urina um pouco mais escura, que é a urina com aspecto mais espumoso, porque vai estar mais grossa, corre o risco de ter um pouquinho de secreção e gerar uma certa espuma. Oligúria, que é o pouco volume urinário, né? Dor em membros inferiores, que podem acontecer devido ao fato de ficar em pé muito tempo na mesma situação, na mesma posição, com mais essa retenção urinária que tem. Então é importante. E se tem inchaço, se tem aumento de volume, consequentemente,
um aumento da pressão arterial, seria o fato da hipertensão. Do mesmo modo, você vai tratar com medicações para cólicas, anti-inflamatórios, e aí algumas outras situações podem ser tratadas com casos mais isolados de medicação, como diuréticos, né, para já eliminar essa quantidade de líquido. E outra situação seria o uso de captopril, enalapril, metildopa, medicações que vão deixar esse paciente um pouco mais tranquilo, né? Na verdade, são medicações utilizadas para procedimentos anestésicos. Dentro dessa glomerulonefrite existe o conjunto de doenças que vai a se agravar, que é chamado de síndrome, né? E essa síndrome ela pode ser nefrítica ou nefrótica. Uma síndrome nefrítica é quando acontece uma falha no sistema de perfusão, ou seja, no sistema de separação do que um determinado substância tóxica e do que é algo que realmente pode ser reutilizado e passando pelo sangue para fazer a filtração. Então, existe uma determinada situação que, se a capacidade da filtração renal ela se torna reduzida, isso significa que as toxinas vão começar a ficar acumuladas, porque elas não conseguem ser eliminadas. Quando a toxina fica acumulada, isso se chama síndrome nefrítica. Se chamando síndrome nefrítica, uma das situações que a gente tem é episódios de hematúria, uma diminuição na taxa de filtração, porque o rim não vai estar filtrando. Se o rim não está filtrando, tem mais edema e mais inchaço, então leva a episódios de hipertensão, que vão se tornar paciente oligúrico, ou seja, com baixo volume urinário. Um edema de membro inferior, que é muito comum também, óbvio, e a presença de proteína na urina. Já a síndrome nefrótica, ela vai acontecer ao contrário. Ela vai acontecer porque a filtração tem um mau funcionamento e vaza todas as questões. Então, a gente observa que tem muito mais líquido sendo perdido e, consequentemente, o que é bom e o que é ruim, do que, de fato, sendo administrado a esse paciente. Sintomas, então, de síndrome vão incluir proteinúria, né? Porque é a proteína maior, porque já que ele vai perder bastante. Hipoalbuminemia, porque a albumina favorece essa ação desses pacientes antioxidantes para aliviar essa acidez tão grande da urina. A hiperlipidemia, que é esse aumento do colesterol, e, consequentemente, se tem aumento do colesterol, tem a patologia, a terminologia, né, que é lipidúria, e a anasarca, que é conhecido como edema generalizado. E os diagnósticos vão variar, mas os principais vai ser um hemograma para iniciar o processo de observação, juntamente com uma dosagem de ureia e creatinina, que são substâncias que, se estarem alteradas, é como se fossem os marcadores cardíacos. É possível analisar a probabilidade desse paciente acabar tendo uma infecção. E a insuficiência renal, o nome já diz tudo, né? Um paciente com insuficiência renal é quando os rins não dão mais conta de fazer o processo de bombeamento. Isso já aconteceu, então, em N situações onde aquele paciente ele já não tem mais a capacidade, aquele pulmão do paciente já não tem mais a capacidade de fazer o processo de expansão. Ainda assim, essa função renal ela vai ser aguda ou crônica, e aí segue da mesma maneira. Algo agudo é aquela situação onde esse paciente está com um episódio de crise renal, geralmente a dor é mais súbita e intensa e rápida. E já uma dor crônica é aquela que o paciente está com o seu processo urológico comprometido, seja qual for das vias, e aí a utilização de uma recuperação seria importante. Esta de situação a gente vai avaliar numa situação posterior, quando esse paciente apresentar uma insuficiência renal, né, em qualquer outro sentido que seja ela crônica ou aguda. Os principais sintomas de uma insuficiência renal vão incluir a parte da oligúria, a sonolência, obviamente. O paciente renal fica muito cansado
edema, né, a inapetência, que é essa falta de apetite, a dificuldade para respirar. Os episódios hipertensos também corre o risco, né, um paciente mais cansado, com a dor no peito, que é a oligúria, que é a oligúria não, perdão, que é a angina pectoris, né, a oligúria vai ser causada já pelo baixo volume. A sensação de formigamento, de má circulação, e episódios mais graves pode acontecer uma confusão mental. Antihipertensivo, porque precisa baixar a pressão para diminuir o volume. Diurético, para tirar aquela quantidade de volume, tirar aquela quantidade de líquido. Hemodiálise e transplante nas situações mais raras, obviamente, o paciente vai necessitar desse processo. Então, o que é dados de enfermagem importantíssimos para um paciente com insuficiência renal e outras patologias urinárias? Vai incluir a aferição da pressão arterial, obviamente, sempre palpando a artéria radial, com dedo indicador e médio. Realizar um controle de ganhos e perdas, tudo que esse paciente está ganhando e perdendo, né? O controle de diurese é fundamental para essa situação. Monitorar o aspecto da diurese, então não adianta esse paciente eliminar um bom volume e não ter esse volume de fato sendo contabilizado e observado. Observar possíveis sinais de agravamento que esse paciente vai ter, fazer uma boa hidratação tanto da pele perilesional quanto a pele do sistema também é muito importante, né, do sistema orgânico como um todo. O peso, porque o paciente sempre acaba chegando mais edemaciado e às vezes sempre perde peso nessas situações. A deambulação é muito importante, então precisa de alguma atividade física, alguma deambulação, porque isso vai valer. E avaliar o turgor cutâneo. O turgor cutâneo é o poder de elasticidade que essa pele vai ter, né? Então, à medida que a gente puxa, e quanto tempo que ela demoraria para retornar ao processo natural do organismo. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.